Oi, gente, tudo bem? Graça e paz. Comigo, graças a Deus, está tudo bem. E com você? Como está? Que hora que você está vendo esse vídeo? É de manhã? Bom dia. É de tarde? Boa tarde. É de noite? Uma boa noite. Não importa o horário, que Deus esteja com você. Que o seu dia seja lindo, sua madrugada, sua semana. Tá bom? Vamos iniciar mais um estudo bíblico, mas antes disso eu gostaria de estar fazendo uma oração. E aí, eu vou pedir a você, se você puder fechar os seus olhos, amém. Se você não puder fechar os seus olhos, amém também. Eu vou orar por mim e por você, tudo bem? Paizinho querido, graça te dou por mais essa tarde, Senhor, pela tua misericórdia. Porque o Senhor tem sido muito bom comigo, até mesmo quando não mereço, Pai. Peço a sua proteção divina, Senhor, para mais esse vídeo que estou gravando. Peço, Paizinho querido, que essa mensagem chegue no coração daquelas pessoas que realmente têm sede de Ti, que está te buscando e que precisa da Tua palavra, Pai. Te peço, Senhor, venha falar o meu espírito também através dessa palavra, Paizinho querido. Peço a sua proteção, a sua misericórdia para cada um que está assistindo esse vídeo nesse momento, Pai. A cada pessoa que está do outro lado da tela, Paizinho querido. Assim já te agradeço em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Amém. Gente, quem aí conhece a história de Sansão? E dos pais de Sansão, vocês conhecem? Ó, no vídeo passado, eu contei pra vocês, né, a historinha lá de Israel, como que surgiu esse nome Israel, que Israel, na verdade, é uma descendência e não um território, nem uma cidade, nem um país, tudo bem? E quando eu tava explicando isso, eu pedi vocês para gravar um nome, né? Dan. Dan, que foi um dos filhos de Lia e Jacó. Tudo bem? Lia teve 6 filhos e um deles se chamava Dan. Por que eu tô falando isso pra você? Porque eu vou entrar aqui na história de Sansão, mas hoje eu não vou falar de Sansão com vocês, porque todo mundo já conhece. Mas e os pais de Sansão? E a mãe de Sansão? E quem era o pai de Sansão? E por que Deus escolheu esse casal para ser os pais de Sansão? E será que eles teve tamanha importância na vida de Sansão? Ou Sansão foi criado como uma criança qualquer? Vamos descobrir juntos? Vamos lá. Ó, a passagem está em Juízes, capítulo 13, tá? Aí eu vou ler do versículo 1 até o 6, tá bom? Aí eu dou uma pausa, explico e aí eu continuo de novo, tudo bem? Vamos lá. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Gente, 40 anos o povo de Israel sofreu na mão dos filisteus por pura desobediência a Deus. Então, muitas das vezes a gente está passando por um problema na nossa vida e é simplesmente por desobedecer à vontade de Deus. Tudo bem? Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Olha para você ver. Aqui Manoá, esse é o homem, tá? De quem nós vamos falar toda essa passagem. Manoá é o pai de Sansão, tudo bem? Aqui também não vai falar o nome da mãe de Sansão, só fala que ela era uma mulher estéril, tá? Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Gente, imagina aí, o anjo do Senhor, né, em forma de homem, aparece a essa mulher e fala: Olha, você é estéril, tudo bem? Mas você vai dar à luz um filho, um homem, um menino. E a partir de agora você se resguarde. O tamanho da importância de uma gestação, né? É você resguardar o seu corpo para gerar um ser, certo? Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre a cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Olha que lindo. Promessa de Deus 40 anos depois se cumprindo em um casal que ninguém esperava, certo? Nazireu, gente, quando vocês ouvirem essa palavra nazireu é quando
o bebezinho é consagrado no ventre da mãe a Deus, tudo bem? Então, Sansão ele já foi consagrado ali, desde o ventre de sua mãezinha, para Deus, o nosso paizinho todo poderoso, tá bom? Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremendo-a, não lhe perguntei de onde era, nem ele disse o seu nome. Tudo bem? Aqui é o versículo 6. Aí eu vou pular o 7 e vou lá para o capítulo 8. Estão me acompanhando, né? Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que veio a esta mulher venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer quando fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando se achava assentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correndo notificou ao seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera no outro dia. Vou parar aqui um pouquinho, no 10, versículo 10, Gente, olha que lindo isso aqui, Manoá, ele ouviu o que a esposa dele falou para ele. Olha, Manoá, o anjo do Senhor, um homem apareceu para mim, parecia ser um anjo do Senhor, mas era um homem. E falou que eu vou dar à luz um menino. E Manoá, por mais que ele tivesse ali uma dúvida no coração, acho que essa mulher tá tomando muito sol na cabeça. Tantos anos junto, ela é estéril, nunca teve. Como é que vai ter um filho agora? Eu imagino, tá, gente? Isso não tá na palavra, isso é o que eu tô imaginando. Eu gosto de ficar imaginando como foi, né, essa história. E aí, Manoá, a quem que ele vai pedir? A Deus, sabedoria. Ele olha pro céu e fala: pai, se o Senhor realmente mandou esse homem aí, manda ele aqui de novo, para nos explicar como vamos criar essa criança, né? O que eu devo fazer, como que vai ser, se essa mulher não tá tomando muito sol na cabeça, confirma para nós, Senhor. Foi isso que Manoá fez. Aí, Deus ouviu a voz de Manoá. Deus ouviu o clamor de Manoá. Mas Deus não mandou o anjo para Manoá. Deus manda o homem novamente a sua esposa. Tava lá no campo, sentada, trabalhando. Imagina aí um sol quente, ela sentada, trabalhando naquele sol. Aí, de repente, do lado dela, aparece aquele homem em pé. Sem ela ver de onde esse homem veio, nem que hora que esse homem chegou ali. Gente, eu fico imaginando o susto que ela tomou. Eu ia me assustar, né? E aí aquele homem aparece para ela novamente, aí ela olha para ele e fala: peraí, tá? Peraí, porque eu acreditei no que você me falou de primeira vez, mas o meu marido tá com um pouco de dúvida. Eu vou ali chamar ele tá trabalhando logo ali, tô indo, me espere aqui. E ela sai correndo desesperado e vai até o seu esposo, né? E Manoá, vamos lá ver o que Manoá faz? Apressou-se, pois, a mulher e correndo notificou o seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a essa mulher? Ou seja, quando Manoá vê o anjo do Senhor, ele já vai de cara e pergunta: olha, você falou mesmo essas coisas para essa mulher ou essa mulher tá tomando muito sol? Repara o que o anjo responde para ele. Ele respondeu: eu sou. Gente, quem é eu sou? Segundo a palavra de Deus, quando vocês ouvirem anjo do Senhor, vocês ouvirem eu sou, é o próprio Deus que se faz presente naquele momento. Tudo bem? Em outras passagens a gente vai ver isso mais nítido. E no final desse estudo aqui também você vai conseguir entender um pouquinho mais. Então o anjo do Senhor responde: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirá as tuas palavras? Qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Ou seja, Manoá aqui, ele queria entender mais. Quando que ela ia ficar grávida? Tá, e depois que esse menino nascer, era pra mim fazer o que com essa criança? Como que a gente tem que cuidar dessa criança? Ele vai ser diferente? Ele tem alguma coisa diferente de outras crianças? Tá, e ele vai ser do reino, ele vai, né, salvar os filisteus, mas ele vai fazer o quê? Como que é isso? Então, Manoá tinha essas curiosidades que todos nós temos, principalmente quem somos pais, né? Pais e mães, a gente quer saber qual vai ser o futuro dos nossos filhos, não é verdade? Porém, o anjo do Senhor responde a ele. Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo o que eu lhe disse.
Então, aqui, o anjo do Senhor fala assim, olha, Manoá, calma, eu já falei para sua esposa. Ela tem que resguardar o corpo dela. E quando o menino nascer, não pode passar a navalha na cabeça do menino. Pronto. O resto é com Deus, né? Então, vocês conseguem entender aqui? Gente, um casal simples, do campo, né? Tava lá trabalhando no campo. E Deus escolhe eles, depois de 40 anos, o povo de Israel sofrendo. Escolhe uma mulher estéril. Porque para Deus não tem, gente, não tem esse negócio de, como que eu vou falar, um ser mais abençoado ou menos abençoado. Não existe isso. Para Deus, todos nós somos abençoados. Só para vocês entenderem, Manoá, ele é da linhagem de Dan, tá? Então, lá no início eu falei, eu queria frisar isso, ó, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan. Então, e Dan, ele era, né, filho de Lia e de Jacó, Jacó que foi o filho de um dos filhos de Isaac, e Isaac que foi filho de Abraão e Sara, né? O Isaac da promessa, né, de Deus. Então, você imagina que tem todo um contexto por trás. Por que Deus escolheu esse casal? Né? Porque ele já vem de uma descendência lá atrás que Deus fez a promessa. Então, muitas das vezes a gente quer que as coisas de Deus se cumpram num momento, num exato momento nas nossas vidas. Só que o tempo de Deus é diferente do nosso. Tudo bem? Tá. E por que Deus escolheu essa mulher estéril? Porque Deus sabia que ela ia ser obediente. Mulher, ela tem essa delicadeza. A mulher, ela costuma ser mais obediente do que o homem. Tudo bem? Ela consegue sentir, como a gente fala, né, pegar as coisas no ar. Então, naquele momento que o anjo fala para ela, ela já estava se sentindo grávida, né? Então, Manoá quis confirmar as coisas com o anjo, mas aqui não fala que a mulher ficou em dúvida, né? Ela já aceitou ali a decisão de Deus e ela já estava preparando o seu corpo para isso, tudo bem? E quando Deus fala uma bênção para você, você está se preparando para recebê-la? Tá? Outro detalhe que eu quero colocar aqui bem nítido para vocês. Quando você tiver uma bênção, algo que você recebeu ou que você vai receber, não fica compartilhando não, gente. Tá? Guarda com aqueles que realmente estão ali com você, que correm com você. Mulheres, não fica contando suas boas novas para suas amigas. É para os seus esposos. Ah, eu nem sou casada, tudo bem, mas você tem um noivo? Você está projetando casar? Não. Você mora com seus avós? Com seus pais? Com o irmão? É com essas pessoas que a gente tem que dividir a boa nova. Estão me entendendo? Maridos, teve uma promoção boa no trabalho? Compartilhe com sua esposa que cuida da sua casa, que está ali no dia a dia, que deixa a sua roupa limpa, sabe? Ou muitas vezes aquelas mulheres que trabalham fora para ajudar a pagar nas contas da casa. É com essas pessoas que você tem que compartilhar. Tudo bem? Pai, mãe, você tem aquele filho que mora com você, mas que te ajuda, que está ali na correria com você. Compartilhe suas boas novas com eles. Filhos, compartilhe suas boas novas com seus pais. Tudo bem? Então, indo mais um pouquinho lá para frente, né? Já nós vamos agora para o versículo 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos deter-te e preparar um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comereis de teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Tudo bem? Eu vou ficar aqui para mim poder explicar um pouquinho para vocês. Ó, Manoá, tendo aquela notícia boa, né, de que a esposa dele ia dar à luz um menino, e que esse menino ia fazer uma diferença pro povo deles, mas mesmo que não fosse fazer diferença, só dela engravidar, né, já era uma grande bênção. Ele queria agradar aquele homem de Deus, não é assim? Quando alguém faz uma coisa boa pra gente, a gente não fica querendo retribuir. Então, ele queria retribuir. E aí, o que o anjo fala pra ele? Manoá, ó, mesmo que você queira que eu fique aqui, eu não vou comer essas coisas. Faça um holocausto. Tá? Então, assim, eu vou explicar para vocês. Eu fui pesquisar, né? Holocausto, gente, era um sacrifício, tá? Só que era um sacrifício, não aquele sacrifício, por exemplo, sacrificou uma ovelha, sacrificou um carneiro, né? Que só a morte. Quando fala holocausto, é aquele sacrifício que se põe em fogo. Em alguns textos vai aparecer oferta queimada. É quando você coloca ali aquilo em sacrifício a Deus e você coloca fogo. Tudo bem? E aí aquilo ali é queimado. Aquilo ali se chama holocausto,
Tudo bem? E aí, aqui no texto também fala, né? O holocausto. Perfeito. Tudo bem? Então, vocês já entenderam o que é o holocausto. Beleza? Ótimo. Aí, o anjo do Senhor fala que não. Então, vamos mais para frente? Vamos lá pro versículo 19. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares. Gente, aqui só para vocês entenderem. Também fui buscar o que é manjares, tudo bem? Manjares nada mais é que uma farinha e cereais, tá? Então, naquela época, tudo era base de troca, certo? Então, Manoá pegou o que ele tinha de mais rico, aquelas farinhas mais ricas, que é farada farinha de flor. Achei muito bonito isso aqui. Flor de farinha. A flor de farinha nada mais era que uma farinha de grãos. Grãos selecionados. Tudo bem? Então, assim, Manoá faz um holocausto com farinhas e cereais. Mais uma para vocês aprenderem junto comigo. Tudo bem? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e se apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosadamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que subiu para o céu a chama que saiu do altar. Ao anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Gente, eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Ó, então Manoá foi lá, pegou um cabrito, né? Fez naquele maior capricho. Pegou as farinhas melhores que ele tinha dentro da sua casa. Montou um altar de pedra e colocou como se fosse uma mesa posta, tá entendendo? E falou, Deus, aqui ó, o meu melhor pra ti. E colocou fogo naquilo ali para Deus. Então, quando aquilo ali começa a pegar fogo, aquele fogo, né, começa a consumir tudo, aquilo que está sobre aquele altar, sobe aquela fumaça bonita. E aquele homem que estava diante deles sobe junto com a fumaça. Gente, imagina essa cena. O anjo do Senhor sobe junto na fumaça do holocausto. Olha que coisa linda. Manoá vê aquilo ali junto com sua esposa e se prostra na terra e fica os dois assim. Eu imagino um olhando pro outro. Eu falei a mesma coisa, eu acredito, né? Então, olha lá mais pra frente como vai ser. Aí eu já tô no versículo 21, tudo bem? Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Tá? Então, imagine, quando o Manoá vê aquele homem que estava lá conversando com ele, subindo junto, ele tem certeza, esse aqui não era um homem qualquer, esse aqui era Deus. Era o próprio Deus que se fez anjo, que se fez homem para vir à terra, para falar com Manoá e sua esposa. Olha que Deus maravilhoso esse nosso, né? Mas Manoá teve medo. Ele falou, pronto, agora eu vi Deus, eu vou morrer, Deus vai me matar. Quem que vê Deus? Fale para mim. Olha o que essa esposa falou para ele. Porém, sua mulher disse, se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Gente, que mulher sábia, né? Ela falou assim, calma. Eu não sei como ela chamava o marido dela, né, na época. Vamos, né, trazer para os dias de hoje. Calma, meu amor, não fica nervoso, não. Você acha que se Deus fosse matar a gente, ele teria aceitado tudo aqui que a gente colocou? Ele teria falado que a gente vai ter um menino? Não, homem, fica em paz. Bora voltar para nossa casa, tá tudo bem. Deus não vai matar a gente, não. Mulher sábia, sabedoria, acalmou o seu marido. Precisamos um pouquinho mais ouvir a voz de Deus, mulheres, sabe? Entender as coisas de Deus. Acalmar quem está do seu lado. Às vezes seu esposo, ele não está conseguindo enxergar tudo, mas você com sua delicadeza, sutileza, sabe, carinho, você vai conseguir chegar ao seu esposo, tudo bem? Acalmá-lo. Esposos, às vezes é o contrário. Às vezes é a esposa que está lá meio que perdida e o maridão está aqui, ó. Dá uma olhada na sua esposa com calma. Conversa. Tudo bem? Vou finalizar aqui. Versículo 24. Depois deu a mulher à luz um filho e chamou de Sansão.
O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Gente, eu fiquei encantada por essa história. Acredito que ela também vai chegar aos corações de vocês. A delicadeza dessa mulher, né, em que o nome não é nem citado na Bíblia. Muitas vezes a gente fica querendo se aparecer, se apresentar, querer porque querer que as coisas sejam do nosso jeito. Não é. Mas olha o tamanho da importância dessa mulher na vida de Sansão. Porque ela resguardou o seu corpo. Ela ouviu a voz do anjo do Senhor. Ela educou essa criança, tudo bem? Então, que Deus abençoe vocês. Dê uma excelente tarde. Uma semana abençoada. Que essas palavras tenham falado aos seus corações, tá bom? A minha pequena acordou. Vou lá pegá-la. Que Papai do Céu nos dê sabedoria, nos guarde, nos livre de todo o mal. Obrigada, Senhor, por mais esse estudo. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Tchau. Até o próximo vídeo.